Nos últimos tempos, algo profundo mudou na forma como lidamos com o fim da vida. O que antes envolvia rituais silenciosos, covas abertas à sombra das árvores e lágrimas sobre a terra, agora muitas vezes se resume ao calor impiedoso de um forno. O mundo, acelerado, impessoal, prático, escolheu o fogo ao invés do solo. Em países com forte tradição cristã, mais da metade da população já prefere a cremação. E por quê? Alegam que é mais prática, mais limpa, menos custosa. Mas, no fundo, há uma pergunta que ainda ecoa no coração dos fiéis. Será que, ao escolher a cremação, estou negando a esperança da ressurreição? É aqui que começamos. Não com respostas prontas, mas com uma jornada de reflexão. Porque o que está em jogo não é apenas o destino do corpo, mas o testemunho da alma. Muitos irmãos e irmãs de fé carregam esse dilema no silêncio, com medo de parecerem irreverentes ou ignorantes. Outros evitam falar por considerarem o tema sombrio. Mas a verdade não pode ser evitada, e hoje nós vamos encará-la de frente. Antes de tudo, precisamos entender o que realmente acontece quando alguém é cremado. O corpo, após a morte, é colocado em uma câmara que atinge temperaturas superiores a 850 APDC. Em questão de horas, tudo o que antes era carne, sangue, músculos, nervos, se transforma em fragmentos de ossos. Estes, por sua vez, são triturados mecanicamente até virarem um pó fino, as chamadas cinzas humanas. E é isso. Em uma manhã qualquer, uma vida inteira torna-se um punhado de pó guardado em uma urna. Uma existência inteira reduzida a partículas. Por mais frio que isso pareça, muitos veem nesse processo uma forma moderna de se despedir. Outros, uma solução econômica. Afinal, o custo de um enterro tradicional pode chegar a valores impensáveis para muitas famílias. Jazigos, caixões, cerimônias, taxas de cemitérios, tudo isso pesa não apenas no bolso, mas também no luto. A cremação, nesse sentido, parece mais rápida, limpa, menos burocrática. Mas o que diz a fé diante disso? A Bíblia, ao longo de suas páginas, é notavelmente silenciosa sobre a cremação. Não há mandamento proibindo, não há ordenança incentivando. É um silêncio que fala. Um espaço que nos convida à interpretação. O que vemos com clareza, no entanto, é a repetição de um padrão. O sepultamento. Homens e mulheres de Deus, desde os tempos de Abraão até os apóstolos, foram enterrados. Não por obrigação, mas como um testemunho de algo maior. Esperança. Ao devolver o corpo à terra, os crentes declaravam, ainda que em silêncio, que aquele corpo um dia seria chamado à vida novamente. Era como plantar uma semente. A escolha entre sepultar ou cremar não é apenas logística. Ela carrega camadas espirituais, emocionais e até históricas. Desde os primórdios bíblicos, o ato de enterrar um corpo não era apenas um costume cultural. Era um gesto profético. Quando Sara faleceu, Abraão fez questão de comprar um local específico para enterrá-la. Ele poderia ter improvisado, poderia ter aceitado uma doação, mas ele quis pagar, escolher, honrar. Por quê? Porque ali não era só uma despedida, era uma semente de fé no solo da promessa. A terra, no contexto bíblico, sempre foi símbolo de aliança. Enterrar alguém era devolver ao Criador aquilo que ele mesmo moldou do barro e declarar, ainda que em lágrimas, que aquele pó voltaria a se erguer em glória. Já o fogo nas Escrituras é ambíguo. Ele pode purificar, como no caso do altar, mas também pode julgar, como no caso de Sodoma. Quando os corpos foram queimados, como nos relatos de Saul ou Acã, isso não foi visto como honra, mas como vergonha, juízo, desespero. Nunca como celebração da esperança, sempre como fim abrupto, corte, perda. É claro, o fogo literal da cremação hoje não tem o mesmo propósito. Não se queima um corpo por maldição, mas por escolha.
Ainda assim, os símbolos permanecem vivos e precisamos discerni-los com maturidade espiritual. E se o corpo for consumido pelas chamas, a ressurreição será impedida? É aqui que a fé brilha mais forte, porque a promessa da ressurreição nunca foi sobre ossos intactos, foi sempre sobre o poder do Deus que cria do nada. Aquele que formou Adão do pó não precisa de um osso sequer para refazer um corpo glorificado. É o mesmo Deus que levantará o que foi tragado pelo mar, pelo tempo, pela terra, pelo fogo. O mesmo que levantou Lázaro após 4 dias em decomposição. O mesmo que prometeu que a morte não terá a última palavra. Mas mesmo com essa certeza, somos chamados à responsabilidade. E essa responsabilidade está na intenção. O que nos move ao escolher um caminho ou outro? Economia, praticidade, indiferença ou um desejo sincero de honrar o corpo como templo do Espírito? Agora, antes de seguirmos, quero te pedir algo especial. Se esse conteúdo tem tocado seu coração até aqui, se está te fazendo refletir profundamente, inscreva-se no canal. Ative as notificações para continuar recebendo vídeos que tratam a fé com seriedade, humanidade e profundidade. E mais, deixe nos comentários a sua perspectiva. Mas vamos fugir do óbvio. Não diga apenas gostei ou concordo. Compartilhe uma experiência, uma dúvida sincera, uma memória. Que esse espaço se torne uma comunidade de trocas reais e profundas. Pode ser a sua história que vai iluminar alguém no momento certo. Durante séculos, a Igreja, tanto a católica quanto muitas correntes protestantes, manteve uma postura bastante clara. A cremação não era recomendada. Isso não por falta de compaixão ou rigidez excessiva, mas porque se entendia que o sepultamento refletia melhor a esperança cristã. A ressurreição do corpo era tão real, tão concreta, que até a forma de despedir-se do corpo deveria apontar para essa promessa. O Vaticano, por exemplo, só veio a permitir oficialmente a cremação em 1963, com uma condição clara, que a escolha não negasse a fé na ressurreição. Ou seja, cremar por conveniência é uma coisa, cremar porque se descrê da ressurreição é outra. E essa segunda motivação fere o coração da fé cristã. Inclusive, a Igreja ainda recomenda que, se possível, as cinzas sejam enterradas em local sagrado e não espalhadas ao vento ou guardadas em casa, como se fossem um objeto qualquer. Essa distinção é crucial. O que Deus mais olha não é a forma, mas o coração. Ele examina as intenções. Ele vê o porquê por trás do como. A cremação, em si, não anula promessas eternas, mas ela pode, sim, expressar uma visão deturpada do corpo, se for tratada com frieza, banalidade ou descrença. Isso vale também para o enterro. Um corpo sepultado sem fé, sem esperança, com indiferença, também não honra a promessa de vida eterna. Por isso, mais do que nos prendermos a técnicas ou rituais, precisamos examinar o que nossa escolha comunica. Será que estamos apenas seguindo uma tendência? Será que estamos tentando resolver a morte da forma mais rápida possível, sem encarar a profundidade do luto e da esperança? A morte, para o cristão, nunca foi o fim. Ela é transição. Ela é, paradoxalmente, o início da plenitude. E nesse intervalo entre o agora e o porvir, cada gesto importa. Não para Deus, que é soberano e poderoso para fazer tudo de novo, mas para nós, para que vivamos com consciência, temor e fé. Imagine agora aquela mãe que enterrou seu filho, acreditando que um dia o veria novamente, glorificado. Imagine aquele idoso simples que pediu em vida para ser sepultado com sua Bíblia junto ao peito. Cada um desses gestos carrega uma mensagem, não mágica, mas simbólica, profética. Por outro lado, não se pode ignorar a realidade atual. Há lugares onde sepultar é impossível,
Regiões com pouco espaço, crises econômicas, cidades superlotadas. Em alguns países asiáticos, por exemplo, mais de 90% da população é cremada, inclusive cristãos. E ali, mesmo entre cinzas, a fé permanece inabalável. Porque o que Deus vai ressuscitar não é um corpo velho, é um corpo novo, glorificado, transformado. A matéria será outra, a identidade será eterna. E tudo isso não depende da forma da morte, mas da vida vivida diante do Senhor. No livro de Gênesis, Deus cria o homem do pó da terra. E é a partir dessa imagem que toda a teologia do corpo se desenvolve. O corpo, para a fé cristã, não é um invólucro descartável. Ele é parte da criação, parte do propósito, parte da eternidade. Paulo chama o corpo de templo do Espírito Santo, e não por acaso. Ele não diz que a alma é o templo, ele diz que o corpo é o templo. Esse detalhe muda tudo, porque então, cuidar do corpo não é vaidade, é reverência. E honrar o corpo, mesmo após a morte, é reconhecer que ele foi parte da história divina em nossa existência. Por isso, tanto cuidado com os rituais funerários. Por isso, tanto zelo ao sepultar alguém. Mas o mesmo Paulo que chama o corpo de templo, também o chama de semente. Em 1 Coríntios 15 ele diz: "O que você semeia não nasce a não ser que morra. E o que você semeia não é o corpo que há de ser, mas o simples grão." Ele está falando de ressurreição, está dizendo que o corpo atual é como uma semente que, ao morrer, será transformada. É por isso que os cristãos antigos viam o enterro como um plantio, uma semeadura. Eles criam que, assim como um grão que apodrece na terra brota em vida, também o corpo, ao ser sepultado, ressuscitaria para a glória. E que glória! Na ressurreição, receberemos um corpo incorruptível, sem dor, sem doenças, sem limitações. Um corpo que não envelhece, não morre mais. Um corpo moldado pela eternidade. A cremação, nesse sentido, quebra a imagem da semente plantada. Mas será que isso importa para Deus? A resposta é: depende da fé com que se vive. O que nos liga à ressurreição não é o destino dos nossos restos mortais, mas o destino da nossa alma em Cristo. A palavra diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Não diz que apenas os enterrados ressuscitarão. Diz: os mortos em Cristo. Isso significa: aqueles que viveram em Cristo, morreram em Cristo, esperam em Cristo, independente do que aconteceu com seus corpos. Há mártires que foram devorados por leões. Há missionários que desapareceram no mar. Há pessoas que morreram em acidentes, em incêndios, em guerras. Deus jamais os esquecerá. Ele é poderoso para chamar à existência o que não existe mais. Ele é o Senhor da criação e da recriação. A verdade mais poderosa sobre a morte não está nos ritos, mas na promessa. A Bíblia nos conduz a um ponto incontornável. Não importa se o corpo foi sepultado, cremado, perdido no mar ou consumido pelo tempo. A ressurreição será uma realidade para os que estão em Cristo. No final de tudo, o que permanece é a aliança. Deus não se esquece dos que o amam. E ele não depende de átomos nem de ossos para ressuscitar alguém. Ele é aquele que chama pelo nome até os que foram reduzidos a pó. A morte, para ele, não é o fim. É o início de algo muito maior. Você consegue imaginar isso? O reencontro com aqueles que partiram em Cristo, o abraço que parecia impossível, o sorriso que parecia perdido, tudo restaurado, tudo novo, tudo eterno. É por isso que nossa fé é viva, porque não está apoiada em práticas, mas em uma pessoa. Jesus morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte, e é por causa dele que também venceremos. Não importa se fomos enterrados em um cemitério simples ou cremados em uma cerimônia íntima, se pertencemos a Cristo, seremos chamados à vida gloriosa. Agora pense comigo, que tipo de escolha nossas atitudes comunicam? Como falamos sobre a morte com nossos filhos, com nossos amigos, com quem amamos? Estamos com medo ou com esperança?
Estamos fugindo da dor ou olhando para o céu? A forma como lidamos com a morte revela como estamos vivendo a vida. E se há algo que precisa mudar, o tempo é agora. Deus não está interessado apenas no nosso fim, mas em como vivemos cada dia até Ele. Você já parou para refletir sobre isso? Será que temos dado mais valor ao ritual do que à transformação? Será que temos mais medo do caixão do que da falta de fé? Talvez hoje seja o momento certo para entregar nossa história nas mãos do Autor da vida. Um convite de coração para coração. Se esse vídeo te tocou de alguma maneira, se alguma parte falou com você, inscreva-se no canal agora mesmo. Mas não como um clique automático. Faça isso como quem toma uma decisão. Eu quero andar mais perto da verdade, quero aprender mais, quero fazer parte dessa comunidade que pensa, sente e caminha junto. E me conta nos comentários, qual é a sua visão sobre esse tema? Você já teve que lidar com essa escolha entre sepultamento e cremação? Como foi esse momento? Ou ainda é uma